Oi, brava gente! Vamos mais um pouquinho sobre a nova lei de imigração? Bom, tem novos dados a respeito do assunto que jogam uma luz nova sobre os reais motivos da maioria esmagadora do Senado ter aprovado essa lei a despeito da consulta pública que o site do Senado fez e a população, em sua grande maioria, disse não. Nós não aceitamos a lei de imigração no texto como está. E o Senado deu uma boa e grande, bem grande banana para o povo brasileiro, não se importando muito no resultado final que esse desmando vai dar. Para começar esse bate-papo, eu quero deixar avisado a vocês que na descrição desse vídeo tá um link de uma live que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança fez, esmiuçando profundamente cada item dessa nova lei de imigração, mas como a live dele ficou muito grande, meu intuito com esse vídeo é dar um compacto para vocês, com um tempo mais curto, e falar dessas novas luzes que surgiram hoje a respeito da atitude do Senado. Bom, para a gente poder entender um pouquinho melhor a nova lei de imigração, basta vocês saberem o que os imigrantes terão direito, e eu vou fazer aqui algumas comparações sobre o país e a sua casa, o país e a sua vida, os brasileiros e os seus familiares. Esse assunto diz respeito a você, esse assunto diz respeito a um futuro bem próximo, porque se o que eu desconfio procede, tem que acontecer antes de 2018. Então vamos lá. Bom, o que o imigrante vai ter direito? A tudo que você tem e um pouquinho mais, eu explico por quê. O imigrante ele vai ter direito à segurança, vai ter direito à propriedade, acesso a serviços públicos, saúde, educação, justiça pública, por exemplo. E aí eu pergunto a você, você que é obrigado a matricular o seu filho e sua filha numa escola pública, você está satisfeito com a infraestrutura das escolas públicas brasileiras? Você está satisfeito com o preparo dos professores das escolas públicas brasileiras? Você está satisfeito, por exemplo, com a merenda que o seu filho e a sua filha consomem na escola pública brasileira? Então se prepara, porque vai piorar e vai piorar muito. Você imagina que com o número de alunos de hoje, brasileiros, já não é possível oferecer uma educação ortodoxa de excelência, uma merenda com uma nutrição balanceada. Você imagina, porque a lei diz que nós podemos receber um número ilimitado de imigrantes. Então você imagina um número ilimitado de crianças dentro da escola do seu filho. Sem contar que além da precariedade, da infraestrutura, da merenda, da preparação dos professores, você também pode contar aí com violência, com lavagem cerebral e outras coisitas mais que eu não vou falar agora porque eu não quero ser leviana. Vou pesquisar um pouquinho mais e eu trago para vocês depois, prometo. Além de ter direito a ingressar no mercado de trabalho, esse é um item que eu pessoalmente concordo. Eu acho que imigrante tem que ir para a localidade, por qual motivo for, ele tem que se integrar à sociedade e ele tem que produzir. Tá? Ele tem sim que arrumar um trabalho, produzir, pagar seus impostos e ajudar a dar contrapartida àquela sociedade, àquela nação que o acolheu. Mas responde para mim, você tem emprego? Já somos mais de 20 milhões de desempregados. Que emprego que a gente vai dar a esse pessoal sem limite de número que o Brasil está se propondo a receber? Não faz sentido, né? Eles vão ter direito a exercer cargo público, emprego e função pública, além de se filiar a sindicatos. Bom, eu tenho uma desconfiança que essa corja que está aí sabe que não vai ser reeleita em 2018, então eles abraçaram isso
para receber um grande contingente, um contingente violento de pessoas que não sabem da circunstância brasileira de hoje, a circunstância econômica, política, social do Brasil de hoje, não conhece a historinha pregressa desses sujos-mundos, né, desses lambões, e aí eles querem tentar algum tipo de voto, porque esse pessoal que vai chegar com essa lei maternal brasileira de imigração vai ter assim, vai estabelecer uma relação impetuosa, né, caliente com quem os trouxe. Então é uma relação assim quase que eterna de que tudo que seu mestre mandar faremos todos. Até a página 2, até eles serem maioria, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Bom, exercer cargos públicos, emprego e função pública. Eles vão ter direito a participar de protestos e fundar seus próprios sindicatos. Isso é uma estratégia política. Vocês lembram na época do impeachment da Dilma, que de repente apareceu um ônibus lá cheio de colombiano? Lembram? Pois é. Nós bradamos que estrangeiros não podiam participar de manifestações. Agora eles podem. Basta chegar aqui no Brasil e dizer assim, olha, eu faço parte do povo indígena, eu sou refugiado de guerra, eu sou perseguido político. A cantilena é a mesma, basta falar isso, é só colar na grade, cai pra dentro, que tá tudo dominado, é tudo de vocês. A nova lei de imigração é isso. Aí a gente se pergunta, eles vão fazer sindicato para pleitear o que mesmo? A islamização do país, né? Lógico, claro. E aí tem mais, gente. Visto não é necessário. Passaporte não será mais emitido pela Polícia Federal. E aí eu me pergunto, esses passaportes serão emitidos por qual órgão? Vai criar mais um órgão? Vai criar mais um setor? Vai onerar ainda mais o Estado? Em vez de equipar melhor a Polícia Federal, capacitar melhor a Polícia Federal, vai criar mais um órgão. Tá certo. Esses imigrantes também não podem ser presos por situação irregular de imigração. A lei também contempla repúdio aos crimes de xenofobia, racismo e discriminação. Estamos bem, né? Eles vão ter acesso à saúde. Se você não está gostando nada de ter que esperar 6 meses, 8 meses na fila do SUS por uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada e às vezes até 2 anos na fila do SUS por uma cirurgia, se prepara, vai ficar bem pior. Porque se, com os investimentos que existem no setor, o setor não dá conta de atender os brasileiros que estão aqui pagando seus impostos, contribuindo, batalhando junto com a nação, vai ficar muito pior. E o pior é que com essa história de crime de xenofobia, de discriminação, podem aguardar os protestos e processos. Porque eles podem alegar que eles estão esperando mais só porque eles são imigrantes e isto é crime. Bom, para quem não entendeu ainda a complicação que isso é, falando dos nossos países limítrofes, né, da América Latina, você já parou para pensar o que seria uns 200 carinhas daquela turma lá do exército de Maduro aqui no Brasil, hein, gente? Eu não estou falando dos venezuelanos. Estou falando dos guerrilheiros que agora fazem parte do exército, que são remunerados por Maduro. Já pensou aquele pessoal das Farc aqui no Brasil? Treinando o pessoal da comunidade, treinando facção criminosa aqui do Brasil, passando todo o conhecimento de como dominar uma população. Agora eles podem. Sem nenhuma fiscalização, supervisão, investigação, nada. O cara no país dele matou, roubou, estuprou, destruiu, depredou patrimônio público, deu golpe no governo, ele está sendo procurado. Chegou aqui no Brasil, refugiado político, refugiado de guerra. Isso é grave, isso é muito grave.
Gravíssimo. Isso em tratando dos nossos países limítrofes, nossos vizinhos queridos da América Latina. Em se tratando de Islã, tem muita coisa que eu poderia passar para vocês, mas eu vou passar só alguns dados. A Noruega, por exemplo, vocês sabiam que 100% dos estupradores que chegam a ser condenados, 100% são muçulmanos? 100%. Isso não é brincadeira. Claro que eles são oriundos de diversos locais, né? Da Argélia, Tunísia, Marrocos, Líbia, em sua maioria. Mas tem em comum que todos professam a religião muçulmana, o Islã. Na mesma Noruega, 85% das vítimas são norueguesas. Detalhe, a maior concentração de muçulmanos na Noruega está em Oslo. Esses números que eu passei para vocês é de Oslo. Então vocês não acham muita coincidência para quem acha que ainda o Islã é uma religião de paz? Na cidade onde há a maior concentração de muçulmanos, que 100% de estupradores condenados sejam muçulmanos e que 85% das vítimas sejam norueguesas, de etnias diferentes, etnia ocidental. E aí você sabe o que os muçulmanos alegam? Qual a narrativa que eles mandam quando são inquiridos em julgamento? É que não é sério, não é grave um muçulmano estuprar uma mulher que esteja sem véu, como o Islã manda. Se ela está sem véu, ela merece ser estuprada e o estuprador muçulmano tem o direito, pela Súria, a estuprar essas mulheres. E ainda tem professor renomado de universidade defendendo a narrativa muçulmana, legitimando o estupro, negando o direito à defesa das norueguesas e ainda avisa para elas, é melhor que vocês usem o véu. É isso que nos espera. E aí a gente não consegue entender, né? Tudo bem, a gente sabe que o nosso Senado é um bando de canalha mesmo, ninguém está preocupado com o país, mas até então eles estavam respeitando as consultas públicas. A esmagadora maioria de brasileiros disse não à consulta pública e a esmagadora maioria dos senadores brasileiros deram uma banana para a população brasileira. Por quê? E por que com tanta celeridade? E passou na Câmara por baixo dos panos, passou no Senado por baixo dos panos, foi publicizado, de repente houve um adiamento e aí no dia seguinte a gente acordou com a lei aprovada, como é típico de ratos de esgoto, né? Covardes, genocidas da sua própria nação, do seu próprio povo. Isso é inerente a eles. Por que essa celeridade toda? Hoje saiu uma notícia. O Reino Unido está separando aí alguns milhões de libras a título de fundo para que a América Latina, e claro que um dos países é o Brasil, recebam uma parte do contingente que estão lá, por exemplo, no Reino Unido, em acampamentos que não oferecem tanta dignidade assim. Tá explicado? Por que o Senado foi inteirinho a favor dessa lei? E vocês sabem o que é mais triste? Vai vir muito dinheiro para o Brasil para proporcionar um mínimo de bem-estar a esses imigrantes. Você sabe quanto desse dinheiro que vai parar na meta de bem-estar desses imigrantes? Nenhum centavo. Porque em nenhum país onde a União Europeia destinou fundos para recepção de refugiados, nenhum centavo foi para os refugiados. Zero. Imagina o que vai acontecer aqui no país. Nossos senadores são uns vendidos. Realmente esse Senado tem que vir abaixo. Não agora. Agora não. Porque uma ditadura também não tem Senado. Continuando. Uma das principais ONGs que
fomentaram na internet as informações romanceadas sobre esses imigrantes, os refugiados de guerra, que nunca vem uma mulher, nunca vem uma criança, só vem homem em idade militar. As mulheres e as crianças ficam tudo abandonada lá na mão dos terroristas, né? Dá para pensar isso. É impressionante. Uma das ONGs, a mais forte, a que fomentou, que mais articulou, chama-se Conectas Direitos Humanos. A Conectas, dando uma fuçadinha lá na página, é financiada pela Open Society Foundation, ou Open Foundation Society, financiada pelo George Soros, entre outras entidades que estão imbuídas de acabar com o mundo da forma como nós conhecemos. Um outro grande questionamento que fecha com chave de ouro o fato dessa lei ser aprovada nestes termos, dessa forma que foi, é a Previdência Social. Os imigrantes terão direito à Previdência Social. Como que um governo que está querendo acabar com a Previdência Social do seu próprio povo quer mandar mais povo para ter direito a essa mesma Previdência Social que esse governo quer acabar? Por essas e por outras, gente. Por estarmos na mão de Jorge Soros, por estarmos à beira da miséria, à beira da maior crise financeira e econômica que o Brasil já viu, porque crise moral a gente já nem fala mais. É por isso que no dia 25 de abril eu estarei com o Direito a São Paulo, que organizou uma marcha do Veta Temer. A marcha vai acontecer no dia 25 de abril, cai numa terça-feira, nós vamos marcar, né? A direita marcou para as 18 horas, na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Gazeta. Nós vamos marchar. Veta Temer. A nossa única chance de sobrevivência é que Temer vete a lei. E o que nós precisamos agora é de densidade populacional nessa marcha. Então eu vou pedir, pelo amor de Deus, aos evangélicos, protestantes, católicos, budistas, maçons, tico-ticos no fubás, você que não concorda com esta lei de imigração, venha marchar conosco. Não importa qual a sua religião, não importa. Se você é contra esta lei de imigração, nestes termos, neste texto absurdo, tirando a legitimidade do brasileiro, tirando a soberania da nação brasileira, colocando em risco a nossa cultura, as nossas mulheres e as nossas crianças, se você é contra, esqueça a diferença boba. Vamos nos unir estrategicamente por uma causa que diz respeito à minha vida, ao meu futuro, e à sua vida e ao seu futuro. 25 de abril, às 18 horas, na Avenida Paulista, em frente à Gazeta. Veta Temer. Dá o seu like, compartilha esse vídeo e conta para todo mundo. Se inscreve no canal também, que eu vou continuar fazendo as minhas pesquisas sobre Jorge Soros. E eu quero que a notícia esteja na sua mão no mesmo momento. Obrigada, brava gente.